Queridos amigos, irmãos, povo que nos ouve na TV CT7, estamos aqui com um grande amigo, pastor Décio Moraes. Pastor Décio Moraes, amigo de longa data e que me traz muita alegria em muitos momentos. E também já passamos por momentos em que um ajudou ao outro. Eu tenho a honra de tê-lo aqui. O pastor Décio Moraes já foi primeiro vice-presidente da União das Igrejas Congregacionais do Brasil por 2 mandatos. O pastor Décio é professor universitário, foi pastor de uma igreja histórica nossa por quase 20 anos. Enfim, tem uma jornada, uma experiência e também uma pessoa amada por onde quer que passa. Quem conhece o Décio Moraes não quer? Não esqueça jamais. Não esquece jamais. Então, nós temos a oportunidade, o privilégio de trazer o Décio aqui para a TV CT7. E eu gostaria de começar a perguntar ao Décio. Décio, o Zygmunt Bauman foi um sociólogo, filósofo, que morreu no ano de 2017, ano passado, e ele trouxe a ideia de modernidade líquida. Ou seja, não trouxe a ideia, ele descobriu esse fenômeno. E ele vai dizer que as coisas perderam a solidez, e o mundo perdeu a forma, e tudo se tornou líquido. Eu gostaria que você me respondesse o que você acha dessa frase dele que ele colocou aqui. A preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral. O que você acha disso? Eu entendo, Neuci, que Bauman ele começou a pesquisar a própria vida e a identificar que princípios e valores começaram a como que se evaporar, porque com a pós-modernidade tudo foi criticado e aí a razão começa a perder-se um pouco em meio a esse pensar rasteiro, pensar superficial, que acaba por tornando a vida muito rasa. Então as pessoas não pensam mais. Nós temos uma sociedade hoje que não pensa, ela não tem um pensamento próprio, ela não tem solidez em princípios, em valores, porque esses, no que eu entendo de Bauman, ficaram líquidos, né? Muito rasos, com pouca profundidade. E assim houve uma fragmentação do saber, né? Então eu entendo dessa maneira o pensamento de Bauman. Um outro que eu gostaria de perguntar e colocar aqui, para a gente pensar, é sobre a questão interpessoal. Ele diz assim: como se pode lutar contra as adversidades do destino sozinho, sem a ajuda de amigos fiéis e dedicados, sem um companheiro de vida pronto para compartilhar altos e baixos? Você sabe que hoje as gerações são superficiais. Nós nos distanciamos dos próximos e nos aproximamos dos distantes. Então a pergunta aqui, eu vou sintetizá-la, é como vamos caminhar sozinhos, sem a ajuda de amigos fiéis e dedicados, para a nossa jornada? Como fica isso? Não fica. Não fica. Observem, Bauman estava pensando justamente nessa questão que é extremamente importante, daquilo que ele viveu e daquilo que ele começou a perceber na vivência da sociedade. Porque, Neuci, vale a pena a gente lembrar disso, não, você ainda não vivencia isso, porque você é jovem, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo outras gerações e participando de outras gerações. Então ele começou, creio eu, que ele começou a
perceber essa diferença entre as gerações que ele vivenciou. Ele começou a sentir na própria pele essa mudança no relacionamento das pessoas, essa pouca profundidade, né? Esse negócio de amigo é coisa muito séria, é muito importante, né? Amigo não é só aquilo e aquele que a gente guarda no peito, não. Amigo é aquele que a gente, sabe, sofre com ele, a gente chora com ele, a gente sofre com ele e a gente se alegra com ele. E isso, a geração de agora, ela não tem mais isso, porque ela não tem essas relações. As relações são muito vazias. Eu chamo de geração Facebook, geração Instagram, onde você não leva a verdade para elas. Você leva aquilo que você imagina, que você gostaria que fosse a verdade. Então é um mundo fictício. Às vezes, de amizade por uma discussão boba no Facebook. Exatamente. As pessoas não se olham mais nos olhos, as pessoas não se tocam, as pessoas não ouvem mais as outras, a voz das outras. A voz que se ouve agora é a voz do smartphone. Não se ouve mais a voz do outro, você não conhece a voz do outro. Antes você se conhecia pelo olhar, hoje você não conhece o olhar. Olha só que diferença, é uma coisa meio louca, o Neuci. Se você parar para pensar mesmo, é uma coisa meio louca essa nova geração, né? Para mim é uma nova geração, na geração da minha neta que eu estou vendo lá com o smartphone, né? Tão jovenzinha, tão pequenina, já mexendo no smartphone com uma facilidade que os avós não têm, né? Mas em contrapartida, não há, né, esse afago, esse afeto, essa coisa humana. Isso está se deteriorando junto com essa sociedade líquida. Isso. Eu tive uma experiência, talvez o pastor Décio, amigo aqui, não lembre, mas eu tive duas grandes perdas na minha vida. Perdi meu pai e perdi um segundo pai que eu tive, que também foi pai do Décio, o reverendo Adair Gomes da Luz. E eu fiz a cerimônia fúnebre de ambos. E chegou um momento que nas duas eu estava tão impactado pela dor, pelo sentimento, que ninguém traduzia uma palavra, uma forma de acalentar a minha dor. E eu lembro que na cerimônia fúnebre, tanto do meu pai quanto do pastor Adair Gomes da Luz, que parece que as pessoas também apagam a memória, o Décio chegou ao meu lado e simplesmente me abraçou. E aquilo me deu uma resistência, uma resiliência para continuar esse momento difícil. Eu pergunto, Décio, duas coisas. A importância de estar junto, porque hoje as pessoas morrem e nem vão no cemitério, é uma verdade, ou na cerimônia fúnebre. E também dessa perda de valores que nós tivemos no passado. Um pai que era importante, um pastor que fazia parte da nossa geração, a gente às vezes até resmungava com eles, mas o reverenciávamos. O que aconteceu? Fala isso pra gente aí. O que aconteceu foi que perdeu-se esses valores, né? Novos valores foram introduzidos na sociedade, e aí nós poderíamos entrar em outro campo vastíssimo, que é o campo educacional, né? Onde os princípios e valores são realmente ensinados. Há muitos que aguardam esses princípios e valores nas escolas, e não é na escola, a escola auxilia, né? Mas é em casa, é na família, né? Então esses valores foram se perdendo com o passar do tempo, né? Foram se transformando, segundo Bauman, em valores líquidos, né? E aí isso tudo foi se perdendo. Foi se perdendo, a solidez desapareceu. Olha só que há até uma lógica, né? Quer dizer, a coisa era sólida, né?
Aí agora é líquida, daqui a pouco vai ser gasosa, né? Algum filósofo vai vir aí, né? Olha, filósofo Décio Moraes, hein? Vai vir aí algum filósofo e vai jogar lá a sociedade gasosa, porque é o que nós estamos caminhando. Agora, Décio, nós entendemos que é importante o relacionamento afetivo. Falamos isso até agora. Mas Bauman cita uma coisa que eu acho interessante. Os relacionamentos para ele são com vitamina C. Em altas doses provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. O que você poderia dizer para o pessoal que está nos ouvindo? Esses relacionamentos em que se tornam quase que obsessivos. Conte pra gente, na sua experiência, no que você entende da vida acerca dessa questão do mal. Qualquer coisa que seja obsessiva, dentro da minha concepção, é uma anomalia, foge da normalidade. Nós não devemos ser obsessivos. Eu creio, e vou falar porque estou me dirigindo basicamente a um público cristão, evangélico, né? E principalmente a seminaristas, a estudantes de teologia. Eu creio que essa obsessão, ela às vezes, e não poucas vezes, acontece no seio das igrejas. Há crentes obcecados, como há pais obcecados pelos seus filhos. E essa obsessão faz mal, ela não faz bem. Nós não somos donos de nada, nem de ninguém, nem de nós mesmos. Então, tem que ter um cuidado, Nilce, muito grande, né? E essa é mais uma área sua do que minha, né? Você trabalha aí com coisas internas, coisas íntimas, então você conhece bem mais do que eu. Eu conheço um pouco em função do ministério pastoral ao longo desses 33 anos, né? Lidando com gente. E eu amo gente, mas não sou obcecado por gente. O meu foco não é gente. O meu foco, permita-me dizer, chama-se Jesus Cristo. Esse é o meu foco. E a menina dos olhos de Deus, eu entendo que é o homem. Então, o meu foco está em Jesus para que eu atinja o homem segundo o que Jesus deseja. E aí eu fujo dessa obsessão. Tem gente que é obcecado pela igreja, pelo trabalho da igreja. Se não tiver trabalho, se não tiver o trabalho, a igreja não funciona. Não é assim, não é assim. Há pastores adoecendo. Há pastores adoecendo e há muitos pastores já doentes, porque estão obcecados pelo ativismo eclesiástico, esquecendo-se até da sua família e da sua saúde. E aí, como é que fica a igreja? Que amor é esse pela igreja? Que você não cuida de você e fica doente e acaba prejudicando a igreja. Então, nada de obsessão. Eu entendo que há que se ter um equilíbrio muito grande, sabe, para a gente não cair, né, nessa questão que é séria, tem muita gente obcecada aí. Muito bem. O pastor Décio também é escritor. Escreveu quantos livros? Tem 5 livros escritos e um capítulo desse livro aqui. Ele é versado na área da administração, mas também gosta de poesia, muito. Gosta de revelar o lado dos sentimentos, não é, Décio? E a última empreitada que nós tivemos foi Apenas Maria, é isso? É verdade. Fale um pouquinho desse livro aí. Esse é um livro muito interessante, porque ele surgiu no coração e na mente
de um colega da academia. Ele é sociólogo, e ele me convidou para... É católico romano. É, católico romano. Né? Ele, inclusive, pensava em ser padre e tal, acabou desistindo, mas foi muito ativo na Igreja Romana. E aí me convidou para escrever sobre Maria. E eu falei para ele, não, sem problema nenhum. Não tem. Aí ele chegou e falou, vem cá, você conhece alguém? Algum pastor? Aí eu falei, conheço. Né? E aí pensei logo no pastor Neuci, que, né, escreve muito bem, tem uma facilidade muito grande, e pensei em outro colega, o pastor Davidson, e precisávamos então de uma visão feminina. E aí eu lembrei de uma ex-aluna do seminário, do nosso seminário, né, a Rosemary, que foi uma aluna brilhante, e é membro lá da Igreja Congregacional de Caraí, e aí eu a convidei. Então, este livro é um livro que foi escrito a 5, 10 mãos, né? Cada um tem 2 mãos. Não é isso? A 10 mãos. Né? Então, é um livro que tem 5 visões distintas de Maria. Mas, Neuci, tem uma coisa importante desse livro, que eu já percebi. Os evangélicos têm o pé atrás com Maria. Sim, há muito tempo. Tem o pé atrás com Maria, né? E a gente tem que abrir a mente. Maria foi uma mulher extraordinária, tão extraordinária, que Deus a escolheu e a chamou de bem-aventurada, mais do que feliz. Então nós temos que, a Bíblia ensina, né, dar honra a quem tem honra. Então Maria foi uma mulher de Deus, a mãe de Jesus. E aqui a gente fala sobre Maria. Na minha parte, por exemplo, eu faço uma análise sobre o Cântico de Maria. Não há nenhuma heresia, ninguém precisa ficar preocupado com heresia. Aliás, para você que é estudante de teologia, eu faria até um desafio a você. Olha, compre o livro e leia o livro, com espírito crítico. Entendeu? E pregue sobre Maria. Pregue sobre Maria. Porque ela reconheceu ser dependente de Deus. Coisas que muitos pastores ainda não reconheceram. Pelo menos é o que eu percebo. A igreja evangélica, oriunda da igreja protestante, pelo catolicismo romano e pela doutrina do Theotokos, que ocorreu em 461, com pensadores que achavam que Maria era o ventre de Deus, acabaram escondendo tudo de Maria. E você vai em reuniões que falam de mulheres da Bíblia, falam de todo mundo, falam até de Eva. Mas de Maria, laconicamente diz assim, foi a mãe de Jesus. E eu sempre falo, Deus chamou Abraão para cuidar das nações. Deus chamou Moisés para cuidar de um povo escravo no deserto. Deus chamou José para cuidar de um povo que estava passando fome. Deus chamou Jonas para salvar uma nação distante que ele amava. Deus confiou a homens tarefas importantes e confiou a uma mulher o seu filho, a coisa mais preciosa que ele tinha. E a Bíblia diz, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Então, com medo da doutrina do Theotokos ou da mariolatria, adoração a Maria, nós evangélicos esquecemos que ela é um personagem que o próprio Deus a dignificou na figura do seu maior mensageiro, que é o arcanjo Gabriel, em Lucas 2. Então nós temos que aprender a ensinar a Bíblia sem os resquícios da idolatria. Perfeito. Não é isso? Exatamente. É isso mesmo. Então,
eu gostaria que você desse uma palavra final, o que você gostaria de dizer, não só para seminaristas, mas para o nosso público em geral, porque muita gente vê nos nossos Facebooks, nas nossas redes sociais, YouTube, isso vai parar aí. Fala com o povo o que você gostaria de deixar como mensagem para os dias de hoje, de uma nação radicalizada, adoecida, como Bauman disse, onde as pessoas perderam os valores uma pelas outras por causa de questões tão pequenas. Eu não poderia nunca terminar sem falar para vocês aquilo que eu prego e vivo desde o dia que conhecia Cristo Jesus aos 17 anos. Lá se vão alguns anos, já estou com 64 anos, militando no Evangelho e fazendo uma coisa que é o que eu gostaria de deixar para vocês. Independentemente da profissão que vocês tenham, das atividades que vocês tenham, amem, porque o amor sempre será sólido, nunca será líquido. O amor se demonstrará sempre em coisas práticas, sempre em coisas visíveis, perceptíveis, mesmo que não seja perceptível para o outro, será para aquele que está sendo alvo do amor. Então ame. Ame, porque as Sagradas Escrituras dizem que Deus é amor. Então, não há evangelho sem amor. Não há evangélico sem amor. Ame. Essa é a minha mensagem para vocês nesta oportunidade. Bom, Décio, qual o nome da sua netinha? Sofia. Então, Sofia, vou mandar um recado para você. Parabéns pelo seu vovô. Vovô Décio, ele é durão? Ou ele é manteiga? Como é que ele é? Olha só, vovô Décio é uma pessoa muito especial. E eu gostaria de mandar um abraço também para a Edna, companheira firme do Décio nesses anos todos de vida conjugal. Que Deus abençoe o Décio, Edna, Diogo e o... Júnior, Décio Júnior, justamente. E está no campo de Rondonópolis agora, não é isso? Isso. Júnior, que Deus abençoe a sua vida missionária, juntamente com a sua esposa Fabiane. Que Deus nos abençoe. Décio, muito obrigado por essa entrevista. Você é sempre brilhante e um eterno amigo. Tá? As pessoas confundem Décio como se fosse meu irmão carnal. Mas eu traduzo isso. Décio é meu amigo e meu irmão. Muito obrigado a todos que nos ouviram.